Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Josué, capítulo 2, verso 9 ao 11, é o texto que eu gostaria de ler juntamente convosco. Vamos lê-lo e logo após estaremos orando pela sua vida e orando para que Deus ilumine o nosso entendimento e nós possamos ser instruídos pela palavra de Deus e assim a graça operosa de Deus possa edificar-nos por meio desta poderosa palavra. Diz assim o texto bíblico, livro de Josué, capítulo 2, verso 9 ao verso 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, o que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Siom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Convido você a lermos também o versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Vamos orar? Amantíssimo Deus, Pai, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos amou, que nos redimiu, que nos deu uma nova vida pelo poder do Evangelho. Nós te louvamos por esta noite, temos a oportunidade de entrarmos à casa de alguns dos nossos irmãos e compartilharmos a palavra da graça, a palavra da fé que nos foi revelada na Sagrada Escritura. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrumentalize, nos ensine, nos molde, na medida em que também rogamos que o Teu Santo Espírito cative a nossa mente, o nosso coração, ao poder da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, também, que Tu se compadeça daqueles que estão enfermos, daqueles que estão permeados em dúvidas, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão aflitos. Nós rogamos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito possa visitá-los, reanimá-los e aquecer em seus corações, ó Deus, a chama da esperança, a fim de que percebam, discernam que Tu não os abandonaste. Tua mão graciosa, Teu braço poderoso tem nos acolhido e tem provido sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus,
faze-nos, pela tua graça e no poder do teu Espírito Santo, que nós sejamos cheios de ânimo e o teu Espírito Santo renove-nos a cada dia para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, o que mais me impressiona na palavra de Deus é a verdade que ela inequivocamente afirma de que o Evangelho transcende o tempo. O Evangelho está na eternidade. E as bênçãos do Evangelho que nos são reveladas estão para nós manifestas em toda a Escritura Sagrada. O próprio apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, escreveu que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E nós já encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o texto que os eruditos chamam de proto-evangelho, pois ali o próprio Deus já pré-anunciava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através daquela semente que haveria de pisar a cabeça da serpente. Encontramos o evangelho uma vez mais proclamado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 12, quando a palavra de Deus nos narra a ocasião em que o próprio Deus pré-anuncia o evangelho ao patriarca Abraão, dizendo-lhe que o seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. E em Cristo Jesus, que é este descendente, todas as famílias da terra são abençoadas. O Novo Testamento afirma-nos que o Evangelho já estava sendo pré-anunciado pelo próprio Deus no Antigo Testamento, pelos profetas, de modo, amados irmãos, que nós encontramos o Evangelho da graça, o Evangelho da justificação pela fé, já no Antigo Testamento. Ora, se o Evangelho transcende o tempo, afinal de contas, a própria Bíblia nos revela a sua eternidade, as bênçãos do Evangelho também transcendem o tempo. E uma das bênçãos do Evangelho que nós encontramos nesse texto é a bênção da justificação pela fé. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, insere Raabe entre as heroínas ou entre os heróis da fé, entre aqueles que alcançaram o favor de Deus, entre aqueles que alcançaram a benesse de Deus, porque creram em Deus, creram nas obras de Deus. Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, diz-nos que a fé de Raabe foi demonstrada através das suas obras. Pois ela escondeu os discípulos, demonstrando assim, por meio das obras, a sua genuína fé. Ela arriscou-se, ela renunciou os falsos deuses cananeus, ela renunciou toda aquela cultura pagã na qual ela estava inserida
e creu no Deus de perto e no Deus de longe. No Deus de Abraão, no Deus de Isaque e no Deus de Jacó. No Deus que estava manifestando o seu poder, conduzindo aquele povo que ele elegera, que ele escolhera para glorificar o seu poderoso e precioso nome entre as nações. Portanto, meus queridos irmãos, nós aprendemos com esta narrativa como o Evangelho de nosso Senhor, como o Evangelho da justificação pela fé, já nos é revelado desde o Antigo Testamento. Ora, a palavra de Deus nos revela a ocasião em que os filhos de Israel estão próximo ao Rio Jordão, em Sitim, a alguns quilômetros do intransponível Rio Jordão e das muralhas intransponíveis de Jericó. Diz-nos a palavra de Deus que Josué então envia 2 espias para espiar a terra a qual eles haveriam de conquistar pela provedora mão de Deus. Estes, por sua vez, ao entrarem na cidade, vão até um bordel. Curiosamente, é isso que o texto bíblico nos afirma. Eles vão até a casa de uma meretriz. E, obviamente, o texto não é explícito, mas implicitamente revela-nos que a casa de Raabe tratava-se, na verdade, de um bordel. E a palavra de Deus não narra-nos em momento algum alguma intenção imoral daqueles espias ao procurarem entrar na cidade de Jericó através daquela casa, a casa da meretriz Raabe. Mas muito provavelmente eles tiveram em mente que aquele era o melhor lugar para obter informações imprescindíveis para a investida daquela nação, os filhos de Israel, para conquistarem a terra prometida. Que melhor lugar para obter informações acerca da segurança da cidade, das guarnições, acerca daquele intransponível muro que cercava a cidade de Jericó. Certamente, aquele era o melhor lugar para obter estas informações. Na casa da meretriz Raabe entravam pessoas de todos os tipos, e certamente eles teriam as tão desejadas informações sobre aquela cidade. O fato é que a palavra de Deus narra-nos que a informação de que homens israelitas estavam na cidade chegou ao rei da cidade. E então este envia soldados para investigar se a informação de fato era verdadeira. Certamente toda a cidade já estava sabendo da chegada dos espias na casa da meretriz. E de repente chega àquela casa os soldados de Jericó.
E surpreendentemente a palavra de Deus nos revela que ao procurá-los, Raabe os escondeu no eirado de sua casa. É importante que nós entendamos que o eirado nas casas do contexto então serviu muitas das vezes para secar o trigo e outros elementos para a provisão cotidiana da casa. E então, os espias que ali estavam são ocultados, são escondidos dos soldados da cidade. E Raabe, ainda mais surpreendentemente, mente para aqueles soldados, afirmando-os que, de fato, eles haviam ali estado, mas já haviam saído. E que se os soldados os procurassem, se os soldados fossem atrás, ainda poderiam alcançá-los. É importante também, irmãos, nós verificarmos que aqui a narrativa revela-nos a ocasião em que Raabe mente. No entanto, nós não devemos tomar esta narrativa como um exemplo para a nossa experiência cristã. Lembremos-nos que Raabe, embora estivesse comprometida em esconder os 2 espias de Israel, ela fora criada em uma cultura pagã em que a mentira era algo absolutamente natural. Ela ainda não estava imergida em uma cultura onde a revelação dos 10 mandamentos, onde a revelação da vontade de Deus lhe fosse comum. E é exatamente essa questão que nós devemos ter em mente. O fato é que os espias são escondidos, são ocultados. E o texto que nós lemos revela-nos o diálogo que houve entre a meretriz e aqueles 2 espias. E este diálogo, ou esse texto em si, nos revela algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar convosco nessa noite. A primeira lição que nós encontramos nesse texto é exatamente o poder de Deus para cumprir as suas promessas. Meus queridos irmãos, notem no texto, a partir do versículo 9, que a palavra de Deus descreve-nos as palavras de Raabe, dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og. Percebam, amados irmãos, que Raabe explicita o que toda a cidade já havia tomado conhecimento. Eles haviam sido tomados pelo pavor. Eles estavam espavoridos. Certamente eles já tinham tomado conhecimento daquela multidão que estava a poucos quilômetros da cidade, além do Jordão. Os filhos de Israel que estavam acampados em Sitim.
e a ameaça que rondava a cidade de Jericó. E eles haviam tomado conhecimento, haviam ouvido o que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, havia realizado em favor daquele povo. De como as maravilhas de Deus, de como o poder de Deus havia sido revelado, havia sido demonstrado, havia sido manifestado em favor daquele povo. Certamente eles tomaram conhecimento dos prodígios que Deus realizara no Egito, de como Deus, com mão poderosa, com braço poderoso, com mão prodigiosa, havia sucumbido o Egito com as pragas e havia libertado o seu povo com mão forte e com braço estendido. De como Deus os havia guiado pelo deserto, sustentando-os com sua graça e com sua mão operosa. Certamente eles tomaram conhecimento, assim como Raabe, de como Deus e a sua presença era com eles, pois durante o dia uma coluna de nuvem os cobria, os assombreava. E durante a noite uma coluna de fogo os aquecia e iluminava as trevas da noite do deserto. De como Deus fez água brotar da rocha para dessedentar a sede do povo. De como Deus os sustentava e provia o maná todos os dias que caía do céu para prover o sustento do seu povo no deserto. De como eles desejaram e Deus enviou carne, codornizes em abundância para saciar o vosso desejo. De como Deus transformou águas amargas em águas doces, potáveis, para dessedentar a sede dos filhos de Israel. Certamente eles souberam de como Deus soprou e o mar vermelho se abriu e Israel passou a pés enxutos. Certamente ela soube de como Faraó e o seu exército sucumbiu nas águas do mar vermelho, ao passo que Israel atravessou a pés enxutos e do outro lado cantou o hino da vitória. Meus queridos irmãos, Raabe ouvira falar do Deus de Israel, um Deus poderoso, um Deus de maravilhas, um Deus provedor, um Deus sustentador, um Deus amoroso, um Deus redentor que houvera libertado Israel do jugo da escravidão. Meus amados irmãos, nós não somente temos ouvido a semelhança de Raabe, mas nós temos experimentado do poder de Deus. Assim como Deus libertou Israel do cativeiro no Egito, Ele nos libertou do cativeiro do pecado. Assim como Deus abriu o mar vermelho para que Israel passasse a pés enxutos e fosse livre da ira de Faraó, Deus também tem sido conosco, nos guiado no decorrer da nossa experiência cristã e dia após dia tem nos conduzido em novidade de vida para o louvor de seu próprio nome e para o louvor de sua glória. O que nós encontramos, portanto, nesse texto, amados irmãos, como primeira lição, é o poder de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus soberano. É um Deus que nada pode impedi-lo. As suas mãos não podem ser cerradas. As suas mãos não podem ser impedidas.
Ele age conforme o seu soberano beneplácito. Ele age em poder para consumar os seus desígnios, para trazer à consumação os seus planos e para consumar e efetivar no decorrer da história o plano redentor, amoroso de Deus em favor daqueles que Ele amou e daqueles que Ele redimiu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Que maravilha nós encontramos nesse texto. Eu lembro-me das palavras do profeta Jeremias no capítulo 17 e o versículo 32, quando ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz as seguintes palavras. Jeremias 17, o contrário, Jeremias 32, verso 17. Jeremias 32 e o verso 17. As doces palavras de Deus. Diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuís a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, Raabe ouvira falar do poder de Deus, o poder redentor de Deus, de como Deus havia livrado a Israel do cativeiro, de como Deus havia guiado Israel pelo deserto, de como Deus havia concedido vitória aos filhos de Israel sobre os reis Og e Seom, de como Deus havia concedido triunfo de seu povo sobre os seus inimigos. Meus queridos irmãos, Deus é poderoso para consumar as suas promessas. Deus é poderoso para prover sobre o seu povo. Deus é poderoso para sustentar o seu povo. Deus é poderoso para intervir na história e mudar, transformar e usar as circunstâncias para o louvor da sua própria glória e para o louvor do seu santo nome. Uma segunda lição que nós encontramos, uma segunda lição que nós encontramos nesse texto, do verso 9 até o verso 11. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 11, quando a palavra de Deus assim nos diz: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A segunda lição que nós encontramos nesse texto, irmãos, é a presença de Deus no meio do seu povo e em favor do seu povo. Deus está presente entre o seu povo. Que verdade graciosa, amados. Que verdade preciosa esse texto nos ensina. A presença de Deus no meio do seu povo, não porque o seu povo merece, mas por infinita e imensurável graça de Deus. A presença de Deus no meio do seu povo é uma dádiva graciosa.
A presença de Deus no meio do seu povo não está em nenhum momento vinculada a algum mérito do seu povo. Não é porque o seu povo é santo, embora o seu povo seja chamado à santidade. Não é porque o seu povo é justo, embora este povo é justificado, todo aquele que crê em Deus. A presença de Deus no meio do seu povo é tão somente um ato gracioso de Deus. A própria presença de Deus entre os filhos de Israel é uma dádiva de Deus. Lembremos-nos de como Israel pecou no deserto. Lembremos-nos da ocasião em que eles fizeram para si um bezerro de ouro e se prostraram diante dele. E de como Moisés interviu intercedendo em favor do povo, pois Deus haveria de tirar a sua presença. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, eu também não irei. A presença de Deus, irmãos, ela é a dádiva de Deus mais preciosa e aquela a qual que nós mais devemos anelar, que nós mais devemos ansiar, que nós mais devemos desejar. Não há dádiva, não há presente mais precioso de Deus para o homem pecador do que a sua presença em nós e através de nós. Raabe discerniu que Deus era com os filhos de Israel, que a sua presença graciosa e poderosa era manifesta entre eles, porque o seu poder havia atuado, provendo, sustentando e conduzindo Israel em triunfo no decorrer da peregrinação no deserto. E agora eles estão a alguns quilômetros de Jericó. Estão acampados em Sitim. E Raabe agora tem a convicção que este Deus poderoso e que está presente, habita no meio do seu povo, haverá de conceder-lhes aquela terra. A terra que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência. A terra deleitosa, onde Deus haveria de conceder-lhes o descanso de suas peregrinações. Raabe entendera e percebera o poder de Deus manifesto em favor do seu povo. E a presença de Deus no meio do seu povo, Deus habitando com o seu povo, e entendera então que aquilo que Deus havia prometido haveria de se cumprir. Aquela terra, aquela cidade já estava conquistada, embora os únicos israelitas que houvessem naquele momento pisado a planta dos seus pés eram apenas aqueles 2 espias. Mas a cidade já estava conquistada, porque Deus já havia designado, Deus já havia prometido e Deus haveria de cumprir a sua promessa. A promessa que ele fizera de conceder-lhes a terra que manava leite e mel, a terra das peregrinações de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas há uma terceira lição que nós encontramos nesse texto. Observe, no versículo de número 12. Agora, pois,
jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Veja bem, irmãos, eu disse há pouco que nós aprendemos com esse texto o poder de Deus revelado em favor do seu povo. Segundo, a presença de Deus habitando no meio do povo, do seu povo. E agora nós encontramos claramente, amados, a provisão de Deus para conduzir um pecador à salvação. Meus amados irmãos, Raabe era uma meretriz pagã, imergida em uma cultura cananeia, que adorava a vários deuses e cujas práticas religiosas eram permeadas de imoralidade. E agora ela está diante dos espias e crendo num Deus de perto e num Deus de longe. O relato do texto mostra-nos, amados irmãos, a fé semeada no coração daquela meretriz. A fé que transbordava no coração daquela meretriz. A fé que era demonstrada através das obras. Ela usa de misericórdia para com aqueles espias, escondendo-os em sua própria casa e arriscando a sua própria vida. Porque em seu coração ela já havia abandonado a religião pagã, os falsos deuses de Canaã, e havia abraçado pela fé o Deus que ela mesma chama no texto, o Deus de perto e o Deus de longe, o Deus de cima nos céus e o Deus embaixo na terra. Ela já estava com o coração semeado pela fé no Deus verdadeiro. A fé genuína que atua por meio das obras. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina à luz do Novo Testamento. A fé verdadeira atua pelas obras. Eu chamo a sua atenção para o que Tiago nos escreve no capítulo 2 de sua epístola. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, e o verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja, observe, irmãos, que Tiago, aparentemente, fala-nos que Raabe foi justificada pelas obras. Tiago também, nesse texto, alguns versículos atrás, cita o exemplo de Abraão, que foi também justificado pelas obras das palavras de Tiago. No entanto, o que Tiago está querendo afirmar, amados irmãos, é que a fé genuína que justifica o pecador diante de Deus não é uma fé vazia, não é uma fé inócua, não é uma fé morta, não é uma fé desprovida de ações que testificam da veracidade desta fé. A fé genuína, ela redunda em obras.
A fé genuína, ela nos conduz às boas obras. É isto que Tiago está nos ensinando. Quer seja ela citando ele o exemplo de Abraão, quer ele citando o exemplo de Raabe. Raabe creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Raabe creu em Deus e foi salva pela mão redentora de Deus, e foi salva pela mão graciosa de Deus. É isso que o autor de Hebreus nos fala no capítulo 11. O autor de Hebreus, no capítulo 11, capítulo 11, a partir do verso 31. Ele diz: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída. Algumas outras versões dizem não foi condenada ou não foi morta. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ora, amados, ela não foi destruída, ou seja, ela não foi condenada. Aquela cidade, a cidade de Jericó, estava condenada por Deus. Aquela cidade estava destinada à perdição. Aquela cidade haveria de sucumbir ante a mão poderosa de Deus. Deus haveria de julgar aquele povo pelas suas ímpias práticas, pela sua prevaricação, pela sua iniquidade, pela sua insistência em se alienar de Deus. E Deus então condenara, julgara, pesara as obras daqueles que habitavam Jericó, e o seu juízo haveria de ser derramado através da instrumentalidade dos filhos de Israel. Mas Raabe, a meretriz cananeia, creu em Deus. E isto, amados irmãos, nos revela o evangelho implícito nesse texto. As bênçãos do evangelho implícita nesse texto. A bênção da justificação pela fé. Lembremos-nos que aqui, nesse texto, há um vislumbre da justificação pela fé que o apóstolo São Paulo nos revela na Epístola aos Romanos. Quando no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo São Paulo diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, de modo que o justo viverá pela fé. O que ele diz em Romanos capítulo 3, verso 24, que o crente é justificado tão somente pela fé em Cristo Jesus. O que ele afirma-nos uma vez mais em Romanos capítulo 5, versículo 1. Que fomos justificados em Cristo Jesus e agora temos paz com Deus. O que ele afirma em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados irmãos, isso nos revela que o evangelho é universal, que o evangelho não tem barreiras étnicas ou geográficas, que o evangelho não é etnicista, que o evangelho não está restrito às dádivas do evangelho, as bênçãos do evangelho não estão circunscritas a uma geografia ou a uma etnia específica. O evangelho transcende geografias, o evangelho transcende DNA. O evangelho é universal e encontra guarida e acolhe todo coração que se rende pela fé a esta dádiva, a esta palavra, a esta graça que nos é revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, aqui nós encontramos a providência divina, a providência redentora de Deus.
em prover salvação a uma pagã. Mas olha só, irmãos, eu chamo a sua atenção para a mão provedora de Deus. Aquela mulher, Raabe, era uma meretriz, uma prostituta. Ela era proprietária de um bordel. E vivia numa cultura totalmente alienada de Deus e imergida em um paganismo, em uma cultura que adorava a falsos deuses. Como aquela mulher ouviria sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Mas Deus vem conduzindo o seu povo com mão poderosa pelo deserto. Deus vem cuidando do seu povo graciosamente no decorrer da caminhada. Deus vem concedendo vitória aos filhos de Israel até aquele momento. E então, os feitos maravilhosos de Deus, as obras prodigiosas de Deus chegam aos ouvidos de Raabe. Sabe, amados, lembra-me agora, fazendo um paralelo com o que o apóstolo São Paulo nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra, aquilo que nós ouvimos, os feitos poderosos de Deus. Deus usa como meio para semear a fé no coração daquela mulher informações, narrativas, pessoas que chegam ali, que transitam por aquele lugar e começam a falar daquele povo que se aproximava daquela cidade e de como Deus os havia conduzido e de como Deus havia prodigiosamente os guiado. E então aquele coração outrora alienado de Deus e mergulhado em trevas passa a ser iluminado e a graça de Deus começa a agir no coração daquela mulher e de repente ela não está mais imergida em trevas e de repente o seu coração está quebrantado e de repente ela está mergulhada em graça, de repente ela está diante do Deus de perto, do Deus de longe, do Deus que é Deus em cima nos céus, mas que é Deus também embaixo na terra. Ela creu. E como disse o autor de Gênesis capítulo 15, verso 6, quando narra-nos a experiência de Abraão, que creu em Deus, ele diz, e isso lhe foi imputado para a justiça. Certamente isso poderia também ocorrer nesse texto. Raabe creu em Deus e isso lhe foi imputada para a justiça. Aqui está uma mulher que renuncia a si mesmo, que se arrisca pela fé, se arrisca porque creu em Deus, porque sabia que aquela cidade estava condenada, embora as muralhas intransponíveis ainda estivessem de pé, embora o rio Jordão em toda a sua extensão estivesse cheio pelas ribanceiras, ainda estivesse intransponível para os filhos de Israel, ela creu em Deus e escondeu os 2 espias. Ela creu em Deus. Ela creu em Deus. Ela creu no poder redentor de Deus. Ela creu na presença de Deus com o seu povo. Ela creu. E agora ela experimentava a provisão redentora de Deus em redimir pecadores.
em trazer pecadores, em laçar pecadores e atraí-los para si, graciosa e poderosamente, usando os meios que Ele mesmo escolhe. E Ele, o Deus em cima nos céus e embaixo na terra, havia usado aquelas narrativas acerca do seu poder para trazer aquela mulher outrora amarrada pelo pecado, acrisolada pela sua própria condição, para a experiência de uma nova vida nutrida pela graça de Deus e operosamente guiada pela mão provedora e misericordiosa de nosso Senhor. Meus queridos irmãos, Raabe creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ela foi justificada. Ela e toda a sua casa foram livrados da destruição que ocorreria certamente com aquela cidade. Raabe arriscou-se para preservar a vida dos dois espias. Amados irmãos, fé, de certa forma também, é arriscar-se. Sim, é arriscar-se. Eu lembro-me das palavras de Santo Agostinho, que diz, ou dizia, ou escreveu, melhor dizendo, que a fé é assinar um papel em branco e entregá-la para Deus. Fé é arriscar-se na medida em que eu anulo a mim mesmo para me entregar aos cuidados soberanos de Deus. Quando eu anulo as minhas vontades, quando eu anulo as minhas paixões, quando eu mortifico os meus interesses, quando eu mortifico o meu ego e me entrego à vontade de um Deus gracioso e misericordioso revelado nas Escrituras. Fé é entregar-se. Fé é renunciar. Fé é confiar que Deus vai agir, mesmo não enxergando no presente as impossibilidades sendo possíveis pelo agir de Deus. Fé é confiar que Deus vai fazer, mesmo vendo apenas as impossibilidades deste agir ser consumado. O muro continuava de pé. O Rio Jordão continuava seguindo o seu curso, cheio pelas suas ribanceiras, intransponível. Mas ela creu. Ela creu que aquela cidade já estava entregue nas mãos dos filhos de Israel. Meu querido irmão, minha querida irmã, Raabe foi justificada pela fé.
Raabe recebeu a justiça de Deus, a justiça que nós sabemos à luz do Novo Testamento, que é revelada em Cristo Jesus. E isso fica ainda mais notório na ocasião em que Raabe usa um cordão de escarlate para que os espias descessem de sua casa pelas muralhas de Jericó, porque a sua casa ficava em cima da muralha de Jericó. Descerem as muralhas de Jericó e fugirem da perseguição dos soldados do rei. Aquele cordão de escarlate também seria o sinal para que os filhos de Israel observassem e preservassem Raabe e toda a sua família. Desde Clemente de Roma, nos primeiros séculos da igreja, que os grandes pensadores cristãos têm feito um paralelo entre esse cordão de escarlate e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro imolado na cruz do Calvário. Certamente nós podemos fazer um paralelo entre o cordão de escarlate e o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no Egito, e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas dos filhos de Israel. E quando o anjo da morte passou pelo Egito, não feriu os filhos de Israel, não feriu os hebreus, porque o cordeiro havia sido imolado, o cordeiro havia sido sacrificado. Meus amados irmãos, o Cordeiro de Deus já foi imolado. Ele foi imolado no tempo e na história, mas ele também já havia sido imolado na eternidade. E a sua obra e o seu sangue que foi aspergido no madeiro, no cume do Monte Gólgota, é o sangue que nos justifica, é o sangue que nos reconcilia com Deus, é o sangue que nos liberta do poder do pecado, é o sangue que nos renova dia após dia para uma nova vida em Cristo Jesus, é o sangue que nos sela com o precioso Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Cordão de escarlate. Certamente, amados irmãos, que sobre o povo de Deus, a igreja, que é o Israel no Novo Testamento, está aspergida com o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que nos justifica diante de Deus. O sangue que nos reconcilia com Deus. O sangue que nos transforma em novas criaturas. O sangue que nos livra da morte eterna. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, o poder de Deus em favor do seu povo. O poder de Deus manifesta em favor do seu povo. Segundo, a presença de Deus habitando entre seu povo. Terceiro,
a provisão de Deus para salvar os pecadores. E quarto, a justificação pela fé, já revelada na experiência de Raabe e que é experimentada por todos aqueles que foram alcançados pela provisão redentora de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso bendito Redentor. Façamos uma breve oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua provisão redentora em nos justificar, em nos reconciliar contigo mesmo, mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pela fé, a fé genuína, a fé salvífica que é evidenciada por meio das boas obras. Nós te pedimos, Senhor, que a tua presença que habita, que é real em nós, por meio do teu Santo Espírito, possa através de nós revelar-se ao mundo, por meio das nossas boas obras, e assim o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que a consolação do teu Espírito, que o encorajamento do teu Espírito alcance cada família nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.